Oi, meu nome é Lucas, sou estudante de Letras Português pela Universidade Federal de Alagoas. Essa videoresenha ela é uma das atividades do PIBID, provavelmente haverão outras videoresenhas, e não será a única resenha sobre este mesmo livro, dado que tinham outros colegas também comigo no projeto, e que assim que disponíveis eu colocarei aqui na descrição, dado que provavelmente haverão vídeos mais entusiasmados do que o meu em relação ao livro. Antes de falar sobre o livro, vamos falar um pouco sobre o seu autor. Walter Hugo Mãe é o nome artístico de Walter Hugo Lemos. Lemos é um escritor português, nascido numa vila de Angola, mas passou a maior parte de sua vida em Portugal. Além de escritor, ele também é editor, artista plástico, cantor e letrista. Tem uma banda de rock por nome de Governo. Licenciou-se em Direito, mas fez sua pós-graduação em Literatura Portuguesa, mais específico a moderno e contemporâneo. Em 1999, cofundou a editora Quasi, eu acho que é assim que se fala, que publicou obras de algumas pessoas já conhecidas, como Caetano Veloso, Manuel de Bandeira, e também o Ferreira Goulart. Em 2007, foi vencedor do Prêmio Literário José Saramago pelo romance O Remorso de Baltazar Serapião, do qual o escritor José Saramago considerou um tsunami literário. Desde o final de 2012, ele é apresentador de TV pelo canal Porto. É autor de 15 livros de poema, 1 de conto, 6 de literatura infantil e 7 romances, entre os quais O Remorso de Baltazar Serapião e o que falaremos aqui a pouco, O Filho de Mil Homens. Falando mais sobre o livro, O Filho de Mil Homens é um livro lançado em 2011 pela editora Objetiva. A edição que li é da editora Kozak Naifi, de 2012, eu acho que é esse o nome. Bom, Walter Hugo Mãe, ele tem algo de muito peculiar na sua escrita, não tão acentuada nesse livro, provavelmente, porque esse livro não participa da chamada tetralogia das minúsculas, mas ainda assim bem dele pela questão da oralidade. Mas o que acho mais identificável na escrita de Walter Hugo Mãe é sua tessitura narrativa. Não se lê O Filho de Mil Homens esperando que se leia um romance comum. Daí a minha dificuldade para resumir o livro, como breve tentarei. Isso porque me parece que tentar passear de capítulo a capítulo seria mais complexo, embora mais fiel de como se dá no livro. Por isso vou tentar, ao invés de falar de capítulo a capítulo, falar sobre os personagens, de personagem a personagem, para tentar, no fim, dar uma ideia do que seja o livro. O primeiro que falarei é Crisóstomo, homem de 40 anos, pescador, bom homem, que depois de várias decepções amorosas, ele tem vontade de ter um filho. E ele tinha isso tão forte consigo que acreditava ele que havia por aí um filho perdido que o procurava e que ansiava encontrá-lo rapidamente. Depois de um certo tempo de procura, ele encontra Camilo, na hora que está trabalhando. Camilo tinha 14 anos quando foi encontrado por Crisóstomo. E um tempo depois, Crisóstomo encontra, no lugar onde normalmente se sentava, uma moça solitária, por nome de Isaura. Agora falando sobre Camilo, a criança encontrada por Crisóstomo, ela estava recém-órfã, viveu por muito tempo com seu avô Alfredo, que lhe ensinou muitas coisas, inclusive a importância da leitura. Depois da morte de Alfredo, Camilo fica sozinho na casa velha e só um pouco depois é que uma vizinha vai até ele perguntar o que necessitava, dá-lhe de comer e sugere que vá arrumar um emprego. O velho Alfredo era viúvo quando adotou Camilo. O fizera
para suprir algumas faltas de Carminda, sua falecida esposa. Ao nascer Camilo, morreu sua mãe. Quase dado por morto pelo médico, chora e, necessitando de maturação, é entubado e depois adotado por Alfredo. A mãe de Camilo era uma anã, que por tal condição tinha uma gravidez de risco. A anã, que não tem nome dentro da história, era vítima de vários coitadismos da vizinhança, que a achava menor em todos os sentidos. Na capacidade de viver, na capacidade de ser feliz, de ter parceiros e fazer os afazeres domésticos. As vizinhas não só achavam, mas impunham a anã a imagem de coitada e desgraçada, e que por ser metade das coisas lhe serviriam. As vizinhas tinham certa empatia rancorosa, uma esquisita solidariedade cristã quando viam a anã fazer coisas de gente normal, por exemplo, os afazeres em dia, e até mesmo inquietando-se quando esta ria e demonstrava esperança de encontrar alguém que a amasse. Num dos momentos, algumas vizinhas espreitam o quarto da anã e se deparam com uma cama grande de casal, e diziam que ela estava delirando, chegando estas vizinhas ao absurdo de imaginar a anã sendo rasgada ao meio ao transar com uma pessoa de tamanho normal. Quando descobriram que ela estava grávida, houve-se muito alarido e achismos, como de cidade pequena, né? Elevaram o fato a níveis bizarros, dizer, por exemplo, que ela foi violada por algum bicho, já que nenhum homem teria interesse por ela. E depois, Ana revela que 15 homens são os possíveis pais de seu filho. Esses 15 homens, a maioria já redondeza, vizinhos, ou seja, no livro diz que depois que se soube que 15 poderiam ser os homens que era o pai da criança, que na vila houve certo mal-estar, inclusive dentro das casas. A tal ponto que as mulheres, as vizinhas, elas rezavam pedindo a Nossa Senhora e a Deus para que assassinasse tanto a anã quanto a criança. Camilo nasce, a anã falece. Essa é a origem de Camilo. Vamos falar agora sobre a Isaura. Bom, na parte que falamos, vimos que Isaura foi encontrada por Crisóstomo no lugar onde normalmente Crisóstomo se sentava para conversar com as areias. Isaura tinha, desde nova, pais que tentavam lhe arranjar um casamento com o filho do vizinho. Prometida para o filho do vizinho, os dois prometiam-se. Até que, mais insistente, o rapaz queria algo mais e ela acabou cedendo. Acreditava que no meio de suas pernas, dentro da sua ferida, existia um anzol que prendia o homem a si. O fato de ter sido desvirginada causou um mal-estar dentro da família e aprofundou a doença da mãe, que falava em sotaques francês. Isaura, buscando o rapaz, é recusada, dizendo que ele queria se meter com as mulheres da praça, as mais dadas. O pai de Isaura também tenta a reconciliação com o vizinho, mas não dá certo. O pai de Isaura, depois de um tempo, falece. Maria piora, cada vez mais calada e ilhada. A experiência fazia com que Isaura se receasse do amor dos homens, sentia-se desonrada, feia, ousada e, mal falada, por anos foi recusada. Tempos depois, com a idade de 30 anos, conhece o homem Marica, que perseguido e mal falado tentava amenizar a sua imagem ruim, casando-se com Isaura. Isaura pesa a decisão, mas decide se casar. Maria enxerga nos dois algo monstruoso, enquanto Matilde, mãe do homem Marica, vê no casamento a possibilidade do seu garoto endireitar-se. Na noite do dia de casamento, Isaura se acorda sobressaltada e com a cama vazia. Foi até a cozinha e outros recantos da casa e se viu sozinha. Antonino, o homem Maricas, desapareceu. Quando estava sentada na praia, Crisóstomo se aproximou, mas achava Isaura que ele iria ser mais um homem na sua coleção de homens problemáticos. Ainda assim, o pescador a convida para um chá e diz que seu nome é bonito. Maria, sua mãe, piorava
e cada vez mais frequentava o hospital. Em alguns momentos do livro dá a entender que ela estava vegetando e que só sobrevivia por cuidados dos médicos. Crisóstomo e Isaura se aproximam cada vez mais, a ponto dela se achar dentro de um relacionamento e Camilo sentir que ganhou uma mãe. Numa dessas saídas para ir à casa do pescador, ela percebeu a presença do homem Maricas, este que, tendo voltado, se derramava em lágrimas. Mais à frente, a mãe da Isaura falece. Agora vamos falar sobre Antonino. Antonino, o homem Marica, tem a sua história contada através da relação que ele tem com a sua mãe, Matilde, que desde cedo é alertada sobre os trejeitos diferenciados do seu garoto. Já mal falado na sociedade, Matilde experimenta um sentimento ambíguo, pois uma parte dela vela pelo filho, enquanto a outra se enoja a ponto de querer matá-lo. Numa dessas, Antonino é espancado. Achavam que Antonino estava espreitando lascivamente com as calças arriadas durante o banho de alguns homens. Tentou sair do lugar para não ser pego, mas foi flagrado. Mas o rapaz que o pegou logo avisou aos outros que o bateram, incomodados com a situação não factual. Antonino não se encontrava com as calças arriadas e no texto não dava a entender que ele foi lá por certo apelo sexual. Parecia algo sexual, mas mais ligado a uma curiosidade, já que se descobria homossexual. Matilde o prende em casa após o episódio e o ignora, querendo, na verdade, trancá-lo dentro de si. Depois de algum tempo, Antonino volta a sair e dá a entender no livro que Matilde se importava assim com seu filho. Mas num dia desses, ao andar por um caminho, um homem parou e ofereceu carona. Nada foi falado. Em outro dia, é narrado que um homem vai até a casa de Matilde, pergunta por Antonino e diz, estendendo a mão cheia de dinheiro, de que isto era do homem do centeio, se tratando de Antonino. O que dava a entender que Antonino se prostituía, ou assim pensou Matilde. A mãe entra em desespero e o narrador faz parecer que, por capricho, Antonino decide se casar com Isaura. O casamento depois é relatado do ponto de vista de Matilde e, na mesma noite do casamento, Antonino foi até a casa de Matilde, é expulso e dali some. Tempos depois, como já falei, Antonino aparece, Isaura se indigna e vão os dois à casa de Crisóstomo. Crisóstomo fica sabendo então que Isaura é casada. O aparecimento de Antonino desperta a ira de Camilo, que repudiava os homens maricas, pois assim lhe ensinou o seu avô Alfredo. Crisóstomo se sente triste, mas também sente compaixão por Antonino. Como havia dito, a mãe de Isaura falece, deixa a vida sob o afago de Isaura e Antonino a consola. Isaura se sente sozinha e incentiva o relacionamento com Crisóstomo. É relatado também que na noite em que Antonino sumiu, ele na verdade tinha cometido suicídio. Pelo menos foi essa a impressão que deu. Depois da morte de Maria, Antonino vai visitar Matilde e o trata com certa indiferença quando ela estava no tanque, mas quando entram dentro de casa é recebido com um abraço e choro, que logo cessa, dando a entender que existe nela um conflito entre o privado e a pressão pública. Ela ama o filho quando se despe da máscara social, mas quando com ela, faz o que lhe é socialmente cobrado. Além desses personagens já citados, Crisóstomo, Isaura, Antonino, Camilo, Maria, Matilde e a Anã, são introduzidos outros personagens como a Rosinha, que é a caseira da Matilde, que traz consigo Meninha, a sua cria. Rosinha depois falece e a cria é cuidada por Matilde. Também tem Gemúndio, que é um fazendeiro recém-enviuvado e que procura alguém para que lhe cuide. Pede então para que Rosinha se case com ele e que lhe herda as posses. Quando casaram, Rosinha matou uma galinha gigante que, segundo Gemúndio, apareceu no celeiro numa noite de tempestade. Gemúndio acreditava que a galinha era mágica e recomendou que nada fosse feito à galinha. Alguns dias passaram
Rosinha casou-se com Gemúndio e, sob a mesa, todos esperavam a galinha gigante. Rosinha tentou fazer seu discurso, mas, ao sentar-se, caiu em cima da galinha e faleceu. Um pouco mais à frente, todos entrelaçados socialmente e afetivamente, são convidados por Crisóstomo e Isaura para um banquete na sua casa azul. Antonino, a essa altura, já é bem tratado por Camilo, que temia que o seu tio, assim o chamava, se matasse. Camilo começa suas primeiras paixões, posteriormente Gemúndio falece, Antonino encontra outro homem marica e Crisóstomo pede Isaura em casamento. O livro traz questionamentos e observações que dão muita discussão e reflexão. A relação das vizinhas com Anã traz a observação o capacitismo. Dê uma procurada nesse termo. O autor aborda isso alfinetando um pouco na hipocrisia de alguns cristãos, expondo a contradição de que a pessoa, para se sentir bem, deseje bem a outra pessoa. E é bem provável que os auxílios dados a Anã eram para se sentir mais grandes e menos desgraçadas perante Anã. E essa contradição é exposta exatamente quando, por exemplo, elas não entendiam a felicidade e as esperanças daquela mulher. Além de que explora aquela já bem observada hipocrisia de que as pessoas te querem bem, mas não melhores do que ela. Com Antonino, fala um pouco sobre a homofobia, a relação dele com a mãe, da mãe com ela mesma e do Antonino com ele mesmo. Era perceptível que a sua mãe tinha sentimentos bem contraditórios em relação ao seu filho, mas mais do que sua mãe, Antonino também experimenta esse conflito entre razão e corpo. E este conflito é bem expresso nesse seguinte trecho. O sossego de um homem maricas durava muito pouco, porque a cabeça conduzia para um lado e o corpo para outro, estraçalhando no meio o coração. Corpo, porque nascido homossexual, não pode ser o contrário, deseja sexualmente os homens. E razão, porque cobrado socialmente de performar masculinidade e ser taxado de bicho apodrecido, questiona como se acometido por uma doença, por que não ser como são as outras pessoas? Uma coisa interessante neste caso, que destaco também no caso da Anã, é a imaginação fetiche, que usam para preencher lacunas de conhecimento. Por exemplo, Antonino, que é conhecido por ser homossexual, é encontrado espreitando nos arbustos de um banho. A dedução da pessoa que flagrou foi logo achar que ele estava se masturbando enquanto assistia, e as pessoas imaginando que a Anã estava grávida porque animais a violaram, ou, constatando a grande cama, imaginar a Anã transando com um homem de tamanho normal, pois, segundo elas, as vizinhas, o homem rasgaria ela ao meio e tocaria em sua garganta. Toquei nesse ponto porque acho, como o senso comum, que nesses casos de preenchimentos de lacunas, de conhecimento a partir de certas imaginações, se dá muito pela questão do tesão, ou seja, a pessoa que inventa o boato, mas também aquela que espalha, preenche as lacunas desses conhecimentos com o que lhe dá mais tesão. Ou seja, imaginar que a Anã foi violada por um animal ou que ela seria partida ao meio é algo que veio da cabeça de quem criou e não sugestão do próprio conhecimento com lacunas. Ainda também é falado um pouco sobre homofobia na relação entre Camilo e Antonino. Camilo repudia os homossexuais porque assim foi ensinado por seu avô. Então tem o lance de que a gente ouve isso de pessoas que nós temos por autoridade, por sábias, por inteligente, e a gente acaba incorporando estes valores e esta crença como verdade absoluta, o que acaba engessando o diálogo e trazendo a ojeriza. Em relação às ambientações, elas também falam muito sobre os personagens. As ambientações que nós podemos citar são três: o campo, a vila e a praia. Da direita para a esquerda, um conservadorismo ascendente. Então, por exemplo, no campo você identifica sobre a questão do casamento arranjado,
tanto da Isaura, que ficou bem mais exposto, como também da questão da Rosinha, e também a virgindade como honra, que configura valor tanto de posse quanto moral. Na vila você tem a contradição de um lugar que fica entre o que se demora e o que é rápido, pois ao mesmo tempo em que ela não é vista como é e nenhum homem a quer, ela deitou-se no mínimo com 15 homens, que eram das redondezas, ou seja, a rejeitavam para o romance, mas a queriam por feitiço. Você tem as vizinhas que revelam certa hipocrisia cristã, e o caso também de Antonino, que ao mesmo tempo em que é espancado, é procurado para o sexo. Além da já exposta contradição entre o público e o privado em sua mãe e em si mesmo. Mas a praia, você tem Crisóstomo, que ao mesmo tempo em que aceita, acha um pouco esquisito, mas tem menos contradições em si. Aceita Antonino, penaliza-se com ele. Aceita Camilo sem querer saber a origem. Aceita Isaura, mesmo que não mais virgem. E ele tem um conceito mais flexível de família. E mesmo ele diz que, por ser pescador, via de muita coisa. Por isso, mais aberto às diferenças. Uma coisa interessante, visto no estilo de Valteiro Guimarães, é que as descrições elas são sempre a partir de sentimentos. Não existe nenhum tipo de descrição física, que eu lembre. Se tiver, se trata da questão da Isaura, que se sentia mais magra, mas ainda assim se sentia mais magra e não era descrita como magra por si só. Então Valter Hugo escrevia algo que Isaura sentia e não é exatamente a Isaura. O que é interessante, porque ao mesmo tempo em que não teve, também não faltou. E foi interessante conversar com a minha namorada, por exemplo, a questão das aparências, como é que a gente via os personagens, né? E isso parece ser algo de característica conceitual em Valter Hugo Mãe. Essa é a complexidade narrativa em O Filho de Mil Homens. Não é um desarranjo, como possa parecer. É a verossimilhança das complexidades das relações. Somos todos criados pela sociedade que incorpora valores pregados por ela e reforçados por seus pares. Valores construídos, sintetizados com o atrito de gentes de outras épocas sob o avanço do tempo. Por isso, acredito que seja isso, que diz Crisóstomo num dos momentos, dando jus à sua boca de ouro, é esse o significado do seu nome: somos filhos de 1000 homens e 1000 mulheres. Bom, espero que tenham se interessado pelo livro. Deixo abaixo o link dos meus colegas. Vídeos tão ou mais interessantes do que este. Deem lá uma conferida e compartilhem se gostar. Até mais!